Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para realizar mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso plano de aula, dentro desse novo sistema, desse novo regime especial de aula, ok? E esperamos que todos estejam com bastante saúde, com bastante paciência, vencendo aí esse período dessa pandemia, esse isolamento, e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de atos administrativos, falando sobre a classificação dos atos administrativos, ok? Então, como a gente já falou anteriormente, quando a gente fala de atos administrativos, temos várias classificações dos atos administrativos. O ato ele pode ser geral, ele pode ser um ato individual, pode ser um ato administrativo de império, um ato de gestão, um ato de expediente, pode ser um ato vinculado ou um ato discricionário, um ato simples composto ou complexo, um ato constitutivo, um ato extintivo, um ato modificativo, um ato declaratório, alienativo ou aplicativo. Podemos ter também ainda os atos válidos, nulos e os atos inexistentes, os atos perfeitos, os atos de impérios pendentes ou atos consumados. E, para finalizar, os atos interno e externo de acordo com o público que ele vai atingir. Bacana? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Lembrando que, quando a gente fala de atos, a gente tem que lembrar que esses atos, eles vão ter, de acordo com as classificações desses atos, mais de uma classificação para cada tipo de ato, em virtude da própria classificação destinada ao ato. Ao exemplo, um ato geral ou individual, ele vai ser também um ato interno ou externo, vai ser um ato de império, um ato de gestão, esse ato vai ser vinculado ou vai ser um ato discricionário, vamos ter esses atos praticados sendo simples, composto ou complexo, ao mesmo tempo que ele vai ser um ato constitutivo, extintivo, declaratório, e aí, sucessivamente. Então, o que é importante é a gente entender que para cada classificação dos atos, a gente vai observar que os atos praticados pela administração pública tem que ser legal, tem que ser impessoal, tem que obedecer aos ditames previstos e estabelecidos pela própria norma legal, a lei, uma vez que para a administração pública, a gente volta a repetir que o único interesse que se faz é o interesse da lei, para se chegar a atender ao interesse público, ao interesse coletivo. Então, o que importa é a lei, pouco importa a vontade do agente, dentro desse contexto, que é importante a gente ter em mente. Bacana? Então, ainda dentro desse viés, vamos falar um pouquinho sobre a classificação específica de cada ato. Então, um ato ele vai ser ou geral ou individual, quanto à questão da sua abrangência. Qual é a diferença? O ato geral, ele caracteriza-se por conter comandos gerais e abstratos, atingindo, portanto, a todos os administrados que se encontrem na situação nele descrito. Ou seja, é um decreto regulamentar, é o caso que a gente está vendo aí na contemporaneidade com essa situação da pandemia, a gente está tendo aí os decretos expedidos pelo chefe do executivo, que todas aquelas pessoas que se encontram sob a égide, sob a tutela do Estado, deverão obedecerem e, efetivamente, fazer com que a máquina pública funcione buscando sempre atingir o interesse coletivo, o interesse público, certo? Então, quando a gente fala de um ato geral, é que ele é erga omnes, que ele vai ser destinado a todos aqueles. E ele leva, claro e evidentemente, geralmente, em regra geral, comandos
gerais, né, que são macros, né, ou seja, que abrange um interesse, né, bem maior dentro do contexto, né? É o que a gente está vendo aí com esses decretos de limitação, de quarentena, né, os decretos expedidos aí na atualidade, serve bem para exemplificar essa questão dos atos administrativos, né, cuja classificação é geral. Já os atos individuais, né, são aqueles que possuem destinatário determinado ou determináveis. Ou seja, é aquele que tem um direcionamento para uma situação específica, né? Ou seja, para uma pessoa, para um grupo de pessoas específicos. Né? O ato individual ele pode abranger, né, vários administrados ou apenas um grupo pequeno ou apenas um administrado. Né? O que importa é que ele efetivamente tem um destino, ele é direcionado a determinada pessoa que a gente pode identificar. Né? Ele não é erga omnes, né? Então ele está ali direcionado, como o próprio nome diz, individualizado. Ele tem um destinatário certo. Então, quanto à classificação do ato, dos atos administrativos, ele vai ser ato geral quando ele abrange, né, comandos que atendem a todos de forma erga omnes. E individual quando ele possui um destinatário determinado ou um destinatário determinável, ou seja, é direcionado para alguém ou para um grupo de pessoas. Bacana? Exemplo, uma nomeação, uma exoneração, né, uma desapropriação, um tombamento, né, observando sempre que tanto no caso dos atos gerais como nos atos individuais, tá certo? A lei será sempre a pilar mestre que vai direcionar a prática do ato. Até porque, dentro do direito administrativo, só podemos fazer o que a lei, o que a norma legal estabelece. Bacana? Temos ainda, quanto à questão dos atos, a classificação dos atos, né, os atos de império, né, os atos de gestão e o ato de expediente. Ou seja, né, a questão de quem vai ser, ou de como vai ser colocado no mundo jurídico aquele ato, certo? Então, ele é um ato de império, né, quando a administração, né, ou quando o poder administrativo, ele impõe coercitivamente aos administrados aquela sua vontade, aquela determinação ali expressa através daquele ato. Né? Eles são de obediência, né, obrigatória, né, pelo particular. Ou seja, o ato praticado de ofício, né, ex ofício pela própria administração, que detém essa prerrogativa, ele vai fazer com que todos aqueles que estejam sob a sua tutela, sob a sua égide, obrigatoriamente cumpram, ou seja, obrigado a cumprir aquele ato ali estabelecido, ok? Sem possibilidade de haver qualquer tipo de não cumprimento. Ou seja, o não cumprimento acarretará uma penalidade ou uma penalização dentro daquilo que a própria norma legal estabeleceu. Joia? Então, um exemplo que a gente pode trazer com ato de império, né, é um procedimento de desapropriação. Então, um procedimento de desapropriação, a administração está dizendo que vai ser ali desapropriado, ponto final, independentemente do consentimento ou não daquele que ali está com a propriedade. Então, vai ser efetivamente desapropriado. Né? A interdição de um estabelecimento, né, ou de uma atividade, apreensão de mercadorias, utilizando a administração, o poder de polícia. Então, todas essas situações são exemplos de ato de império, ou seja, o ato de império é aquele que o poder imperativo da administração pública ele se faz presente de maneira bastante arraigada, né? Bastante severo e bastante rígido, ok? Já nos atos de gestão, né, são atos praticados sem que a administração utilize essa supremacia desse seu poder, ou dessas suas prerrogativas, né, para
impor sobre particular determinado tipo de situação. Né? São atos típicos, né? Ou seja, próprios da administração pública, assemelhando-se aos atos praticados pelas próprias pessoas no direito privado. Né? Ou seja, são aqueles atos onde há uma liberalidade na prática por parte da administração. Ou seja, alienação de um bem ou aquisição de um bem pela administração, o aluguel de um imóvel ou de uma propriedade, né, para ser utilizado como prédio, né, de algum órgão da administração pública. Então, nessas situações, né, há uma liberalidade. Esse ato de gestão ele vai ter, né, um consentimento mútuo, né, das partes ali que estão participando. Né? Ou seja, não há uma obrigatoriedade por parte da administração. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para um leilão, né, a administração está ali oferecendo, né, aqueles produtos e o particular ele vai adquirir ou deixar de adquirir caso queira. Ou seja, há uma liberalidade. E isso ocorre para que haja uma instrumentalização, né, da própria administração, para que ela possa se movimentar de maneira correta, né, de maneira coerente e de maneira a atingir o interesse público, dentro de um princípio da eficiência. Bacana? Temos, por fim, dentro dessa classificação, a questão dos atos de expedientes, né, que são atos, primeiramente, internos, né, da própria administração, e que faz com que, né, que tenha a finalidade, tenha o escopo de dar andamento aos serviços desenvolvidos pelas entidades ou pelos órgãos da administração pública, tá certo? É o que a gente chama, geralmente, de despachos. Né? Então, aqueles encaminhamentos de documentos por autoridades, né? Ou aquela formalização de um protocolo, né, de um processo, né, por um particular. Então, isso tudo são atos feitos de expediente que vai fazer apenas com que a engrenagem administrativa funcione de maneira contínua, sem parar e sem que haja a burocracia, né, exacerbada que venha a efetivamente travar, né, o desenvolvimento das atividades administrativas. Ok? Temos, quanto à questão dos atos, ainda quanto à questão da sua observância, a possibilidade de oscilação ou de liberdade de acordo com o que a própria lei estabelece, o ato ele poderá ser vinculado, ou seja, é aquele em que todos os requisitos, né, e condições para a realização do ato está rigorosamente, não é, amarrado ao que a lei estabelece, sem possibilidade alguma de que haja, não é, oscilação ou liberdade de agir por parte da administração pública. Ou seja, a própria lei, ela, em todo o seu momento, ela vai direcionar, vai dizer como a administração deve proceder, né, para e passo, sem que haja nenhum tipo de possibilidade de escolha por parte do administrador ou daquele que está ali, né, fazendo, com que aquele ato ele venha a entrar no mundo jurídico. Então, para o ato vinculado, né, a lei ela vai estabelecer todas as condições, todos os requisitos, né, para a realização na prática daquele ato, sem margem de liberdade alguma para o administrador. Bacana? Um exemplo disso são as concessões de licenças, né? A licença gestante, a licença maternidade, né, como a gente chama, a licença paternidade que está estabelecida lá na Lei 81/12. Então, independentemente da vontade do administrador, não há margem de possibilidade de oscilação. Ou seja, ocorrendo a existência daquele fato, obrigatoriamente, né, aquele ato tem que ser adotado por parte da administração pública. Ok?
Então, nessa situação, a gente tem uma vinculação, né, sem poder a administração, né, direcionar qualquer tipo de intenção, mesmo, né, porque a lei não permite, nesses casos dos atos vinculados. Já nos atos discricionários, né, a administração ela vai praticar o ato com uma certa liberdade de escolha de como esse ato vai ser praticado. Claro e evidente, dentro daquilo que a própria lei estabelecer, né? Ou seja, dentro dos limites da lei. Lembra que quando a gente fala de administração pública, quando a gente fala de direito administrativo, tudo que a gente faz tem que estar pautado rigorosamente no que a lei estabelece. Mas, na prática dos atos discricionários, a própria lei vai dar uma margem de oscilação, ela vai dar uma margem de liberdade, o que a gente chama, geralmente, por algumas doutrinas, de liberdade mitigada do administrador. Então, o administrador ele vai poder, dentro do limite da lei, fazer uma escolha. Mas fazer uma escolha a qualquer forma? Não. Fazer uma escolha observando os critérios de oportunidade e de conveniência. O que é mais oportuno para a administração pública? Atender ao interesse público. O que é mais conveniente naquele momento para que a administração pública atinja o interesse público. E fazendo essa valoração, né, fazendo essa escolha de maneira eficaz e eficiente, o administrador vai, dentro do limite imposto pela própria lei, fazer a opção de tomada de decisão por um ato de uma forma ou o ato de outra forma, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Tá certo? Enquanto no ato vinculado não há possibilidade alguma de oscilação, ou seja, os elementos competência, forma, finalidade, motivo e objeto, eles estão totalmente vinculados à própria norma legal. Já nos atos discricionários, existe uma certa liberdade quanto à questão dos elementos constitutivos, motivo e objeto. Então, nessa situação, a gente tem uma possibilidade de escolha ou uma liberdade mitigada dentro dos critérios de oportunidade e de conveniência. Bacana? Ainda dando continuidade, a gente vai ter os atos, né, simples, composto ou complexo, quanto à sua formação. Então, o ato é simples, né, quanto ele decorre da manifestação de vontade de um único órgão, ou seja esse órgão, né, unipessoal ou colegiado, mas a manifestação ela parte da vontade de um único órgão, ou seja, aquele ato ali praticado, ele vai representar a vontade dentro dos limites da lei, ou seja, aquilo que a lei permite, mas de apenas um órgão. A gente não vai precisar, né, para confecção do ato, da opinião ou de outro ato que venha a ser, né, uma complementação do ato principal. Ou seja, o próprio ato em si, ele por si só já demonstra a vontade, né, do administrador para com os administrados. Bacana? Então, ele se completa, né, só através da manifestação de vontade de um único órgão. Bacana? Portanto, é simples tanto o ato de exoneração como o ato de nomeação, desde que não se precise, né, de uma posição de um outro órgão para poder efetivamente ser concluído aquele ato. Ele ter seu ciclo de formação e de execução devidamente preenchido e completo. Bacana? Já os atos complexos, né, são aqueles atos que necessitam, né, para a sua formação da manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos. Ou seja, significa dizer que isoladamente, né, um órgão desse, ele não poderá tomar ou adotar nenhuma medida para que venha a completar a existência daquele ato. Para que aquele ato ele seja
findo ele venha a produzir seus efeitos, terá que existir a manifestação de vontade de mais de um órgão, tá certo? Ou seja, o ato complexo, 2 órgãos ou mais, eles vão tomar a sua decisão para que efetivamente aquele ato possa ser completo, possa ser, vamos dizer assim, ele se complete de forma perfeita, de forma válida e produza os seus efeitos. Bacana? Um exemplo que a gente traz é a concessão de determinados regimes especiais de tributação. Por quê? Porque ele depende de um parecer favorável de diferentes ministérios. Ou seja, ele precisa do parecer do Ministério da Indústria e Comércio e precisa de um parecer do Ministério da Fazenda, tá certo? Se só existir um desses pareceres, o ato ele não termina de se formar e não tem validade para o mundo jurídico, né? Assim também como a redução de uma alíquota, né, de IPI, né? Então, para aprovação, é preciso que haja uma tomada de decisão, um parecer do Ministério da Agricultura e o Ministério da Secretaria da Receita Federal, né? Então, só após esses 2 pareceres, essas 2 decisões forem tomadas e forem juntadas, é que efetivamente o ato ele vai ser produzido, ok? Então, dentro desse contexto, há uma necessidade da manifestação de vontade de mais de um órgão devidamente competente dentro do contexto da administração pública. Bacana? Então, é assim que funciona o ato complexo. Já o ato composto, que é parecido, né, mas também diferente, é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um único órgão, de um só órgão, né? Mas a produção dos seus efeitos depende de um outro ato que o aprove, ou seja, de um ato secundário, de um ato regulamentador, né? De um ato que venha a fazer uma aprovação, uma autorização, né? Uma homologação daquele primeiro ato, ok? A função desse segundo ato é meramente instrumental, né? Os seus efeitos justamente torna eficaz o ato principal. Não é a conjugação de vontades diversas, ou seja, não é a vontade de um órgão e de outro. A vontade é de apenas um órgão. O que vai precisar do outro é apenas a regulamentação, ou a aprovação, ou a ratificação, ou homologação, né, para que ele venha a se completar, né? Ou seja, é um segundo ato, né, né, chamado de ato secundário, que efetivamente vai ser um acessório, né, ao ato principal, certo? Vai assessorar aquela tomada de decisão por parte do órgão principal, ok? Então, ocorre que se faz necessário uma outra manifestação por parte, né, de um ato que possa produzir os efeitos que lhes são próprios, né? Esse novo ato, esse outro ato que é praticado como ato secundário, ele vem aprovar, vem autorizar, né, fazer ratificações, né, trazer um visto ou homologação, né, daquele ato principal, né, que posteriormente, né, vai entrar no mundo jurídico, tá certo? Um exemplo bem fácil da gente identificar um ato composto, né, é a designação por parte do chefe do executivo do ministro do STF. Então, o ministro do STF, ele é feito o ato, né, levado o ato pelo presidente da República, indicando, né, aquela sua vontade de nomeação, né, de determinado ministro, e se faz necessário um ato secundário, né, que venha a ser a sabatina feita pelo Senado, né, pelo Congresso, né? Então, ele vai ser submetido a essa sabatina e, após essa sabatina, né, ele autorizado, ratificado aquela nomeação daquele ministro para o Supremo, né? Então, isso é um exemplo de um ato composto. A vontade é única e exclusiva do presidente da República.
Porém, como ato secundário, há uma necessidade de uma sabatina para saber se ele detém o chamado notório saber jurídico. Não é isso? E ele detendo o notório saber jurídico, através dessa sabatina feita pelo Senado, ele vai ser homologado aquela decisão tomada por um único órgão, que foi, né, o presidente da República. Bacana? Tranquilo? Vamos para frente. Ainda dentro desse contexto, né, temos os atos constitutivos, os atos extintivos, declaratórios, os atos alienativos, modificativos ou abdicativos. Isso é bem simples, pessoal. Se a gente parar para analisar etimologicamente o próprio vocábulo, né, a gente já tem uma visão, claro, macro, né, do que acontece na concepção desse ato. Né? Um ato ele é classificado como constitutivo quando ele cria uma nova situação jurídica individual, né, para aquele seu destinatário, naquela relação com a administração pública. Ou seja, é uma situação que não existia, né? Não existia, e ali ele está construindo, criando aquela relação, né? Aquela situação ali, né? Que pode ser o reconhecimento de um direito, a imposição, né, de uma obrigação ao administrado, entre outros atos que podem ser praticados. Mas o que é importante que a gente entenda é que quando a gente fala quanto à classificação dos atos em ato constitutivo, eu estou falando de um ato que vai criar uma nova situação jurídica, uma situação jurídica que anteriormente não existia, ok? Exemplo, né? A concessão de uma licença é uma situação jurídica que não existia ainda. Ela está criando aquela situação. A nomeação de um servidor, a aplicação de uma punição administrativa, né? Então, são situações que estão sendo criadas naquele momento, através daquele ato, porque ela não existia, né, em outro momento. Joia? Já os atos, quanto à classificação desses atos, os atos eles são considerados atos desconstitutivos ou atos extintivos, como queira chamar, né? São aqueles atos que põem fim a uma situação jurídica individual existente dentro do contexto da administração pública. Ou seja, existe uma situação e, a partir de então, eu não estou mais querendo que aquela situação exista. Então, eu estou criando um ato desconstitutivo, né? Ou seja, fazendo com que se põe termo àquela situação que outrora existia. Tá certo? A cassação de uma autorização, a demissão de um funcionário, né, de um servidor público, né, a suspensão de uma prerrogativa que é dado a um ente. Então, tudo isso ele está colocando fim, está terminando uma relação jurídica que anteriormente existia. Bacana? Quanto à classificação, o ato também pode ser declaratório, né? Isso ocorre quando? Quando ele apenas vem ao mundo jurídico para declarar uma situação pré-existente. Ou seja, ele nem cria e ele nem põe fim a uma relação, né, que já exista. Né? Ele apenas está reconhecendo algo, né, declarando algo que ali já existe naquele mundo jurídico, tá certo? Então, ele nem cria uma situação nova e ele também não termina uma relação nova, né? Ou melhor, não cria uma relação nova, nem ele termina uma relação já pré-existente, nem tampouco a modifica. O que ele vai fazer é apenas declarar aquela situação pré-existente. É o que a gente encontra nas certidões, né? A certidão que é dada por um órgão informando que aquele funcionário, né, aquele agente público faz parte do seu quadro de funcionários. Ele não está criando uma situação, que a situação já existia,
anteriormente, nem ele está pondo fim, ele apenas está declarando, reconhecendo aquela situação que ali está, ok? Aquele direito ali existente. Um ato também ele pode ser alienativo, né? São aqueles que têm por finalidade, têm por escopo a transferência de bens ou de direito de um titular para outro, tá certo? A compra de um imóvel por parte da administração, tá certo? A transferência através de uma doação de um imóvel para outro órgão, entidade da administração, tudo isso, né, são atos alienativos, são atos transacionais, vamos dizer assim. Ele está havendo ali, né, uma transferência essa que poderá ser tanto de bens como também de direitos, né, sobre aquela situação ali que está sendo trazida ao caso concreto. Bacana? Os atos quanto à sua classificação poderá ser também modificativos. Ou seja, o ato modificativo é aquele que ele apenas altera uma situação já existente, ou seja, pré-existente. Ele não vai criar e ele não vai por fim. Ele apenas vai modificar uma situação que ali já está prevista, já está existindo no mundo jurídico, de acordo a atender ao interesse público, né? Então, ele vai trazer, né, uma modificação de algo, né, que já existe, né, um direito que já existe. Agora, na pandemia, isso é bem fácil da gente visualizar, né? Esse próprio sistema de regime especial de aula que a gente está fazendo, né? Então, esse sistema especial de aula, ele é nada mais, nada menos do que uma modificação do sistema, né, comum, sistema normal que a gente tem, que é a aula presencial. Então, foi editado um ato modificando, durante esse período, esse sistema de aula para ser uma aula através, não é, de videoaulas, através de videoconferência. Tá certo? Ou alteração de um horário de expediente, de uma repartição, poderá também ser feito através de um ato modificativo, modificando algo que já foi pré-definido, ou seja, o camarada tem um expediente de 8 às 18, né? E ali foi mudado agora para ser um horário diferente. Então, ele vai fazer isso através de uma formalização de um ato administrativo modificativo, mudando aquela situação, aquela condição pré-existente. Bacana? E os atos, por sua vez, abdicativos, são aqueles em que o titular, né, ele vai abrir mão, ele vai abdicar de um determinado direito que é dado a ele, né, pela própria situação administrativa ali presente. Né? Normalmente, esses atos, eles têm caráter incondicional e irretratável, né, em virtude da necessidade de se dar uma segurança jurídica à prática das atividades por parte da administração pública. Então, geralmente, quando eu tenho um ato abdicativo, tá certo? Eu tenho efetivamente um ato que vai fazer com que aquele cidadão abra mão. Exemplo que a gente pode trazer, não é? Quando um indivíduo ele é nomeado para um cargo, né? E ele abre mão daquele direito de nomeação em virtude de uma classificação por questão de um concurso público para que outro venha. Ou seja, ele não demonstra interesse. Então, ele abre mão e passa para outro aquele direito que ali está sendo logrado a ele, tá certo? Quando há um oferecimento, né, trazendo para a nossa realidade, né, o oferecimento por parte da faculdade de uma disciplina para um professor, né, e aquele professor abre mão daquela disciplina para outra, para ser oferecido a outro, isso também é um exemplo de um ato abdicativo. Então, ele preenche um termo, né, junto à formalização exigida pelo órgão, né, onde ele está ali abdicando daquele direito dele lecionar
né, aquela disciplina, em virtude dele ser selecionado através de um processo seletivo, né, uma seleção simplificada, ou até mesmo através de um concurso, mas que ali ele está abdicando daquele direito dele para que seja levado para outros, né? Então, isso também é um exemplo de um ato abdicativo. Joia? A gente vai ter os chamados também, quanto à questão da classificação, o ato válido, né, que são aqueles que provém de autoridade competente, que está todo de conforme com o que os ditames legais estabelecem, ou seja, a sua produção, né, está toda completa dentro do que a lei exige, né, e ele só está, né, agora no mundo jurídico preste a surtir a execução do ato e ali, consequentemente, os efeitos por ele a ser atingido, né? O ato válido, né, ele, na prática, ele observou todos os requisitos legais exigidos para a sua formação, desde a competência, né, passando pela finalidade, a forma, né, o motivo e o objeto, né, tudo dentro do que é especificado na norma legal de forma constitutiva da criação desse ato. Então, o ato é válido quando ele está todo correto, está todo perfeito, está todo dentro do que a lei estabelece e, efetivamente, ele vai ali produzir, né, os efeitos dentro do mundo jurídico. Já os atos nulos são aqueles que foram criados, mas que foram criados sem observar essa perfeição dos seus elementos constitutivos. Ou seja, existe nele o chamado vício insanável. Né? Então, na sua criação, houve um erro, houve um defeito substancial nos seus elementos constitutivos que fez com que esse ato se tornasse ilegítimo, ilegal, não obedecendo e não podendo ser convalidado por não obedecer o que os ditames legais prevê. Sendo assim, ele não vai produzir efeitos, né, entre as partes. Por quê? Porque ele está irregular, ele está ilegal. E dentro desse viés, a própria administração pública ela só pode fazer o que é legal. Tá certo? Então, em virtude da não observância de todos os elementos constitutivos na formação desse ato, o ato ele se torna nulo de pleno direito por estar permeado com vício insanável, né, em virtude de não ter observado o que a legalidade, né, exigia. Joia? E o ato ele vai ser considerado um ato inexistente quando, né, aquele que o editou, né, não possuía, né, ou aparentemente possuía, mas legalmente não tinha a investidura, né, a competência legal para editar aquele ato. Ele estava carente nele as condições primordial para a feitura de um ato, que é a investidura de competência. Né? Então, aquela pessoa, ela não tinha, legalmente falando, a competência para editar aquele ato. Então, se ele editou, mesmo sem ter competência, né, ele se tornará um ato inexistente, porque por ele não ter competência, é como se não existisse aquele ato. É como se não funcionasse. Né? Isso ocorre geralmente, né, quando o ato é praticado por um usurpador de função. Né? Então, aquele camarada que não tem a condição de servidor, ele vai e ali edita, né? Ele vai fazer um ato administrativo. Então, na feitura desse ato, em virtude dele não ter a competência para fazer esse ato não existe no mundo jurídico, administrativo. Então, é como se, né, fosse apenas, né, algo rabiscado dentro do contexto mais simples, né, se vocês me permitem para falar, né? Ou seja, é apenas papel cheio de letra. Por quê? Porque carece a ele a competência.
E esse elemento competência é que vai efetivamente dar a existência ou não daquele ato. Se o indivíduo que praticou o ato ele não é competente, logo ele não poderá, né, editar ou não poderá fazer aquele ato. Isso é bem claro, eu acho que fica bem interessante da gente verificar. Ou seja, uma pessoa, né, se passando por juiz, né, ou se passando, né, por secretário de educação, secretário de saúde, né, edita lá uma determinação através de um ato, né, para que seja cumprido por aqueles administrados. Então, essa pessoa tem competência? Não. Se essa pessoa não tem competência, é o ato que ele praticou não existe no mundo jurídico administrativo. Ou seja, não tem nenhum valor, não tem nenhuma serventia aquilo que ele fez. Bacana? Então, isso aí é um ato inexistente. Temos a questão, quanto à questão da perfeição dos atos, né? A questão dos atos perfeitos, imperfeitos, pendentes ou consumados. Tá certo, pessoal? Mas a gente, para não se delongar demais nessa aula, tá certo? Uma vez que a gente sabe que a aula, a videoaula, ela se torna muito mais cansativa do que a aula presencial, né? Uma vez que a gente tem que ficar à frente aqui da tela, sem o calor humano, sem a possibilidade de debate, né, imediato, e isso faz com que se torne cansativo essas aulas. Né? Então, efetivamente, a gente vai parar, vamos dividir essa classificação. Se a gente tivesse na aula presencial, a gente dava prosseguimento, porque há todo o dinamismo, que facilita a questão da cognição por parte dos senhores. Mas, dentro desse contexto, a gente prefere ir mais lento, ir mais, né, devagar, mas que facilite a compreensão, né, e a interpretação de cada um desses conteúdos que a gente está ministrando através desse regime especial. Né? Então, peço aos senhores que tenham paciência, né? Vai passar essa fase, a gente vai voltar para as nossas aulas presenciais, se Deus assim permitir, né? Com o final dessa pandemia, todos com saúde, se Deus assim quiser. Né? E ao tempo que eu também peço que dê uma olhada, dê uma pesquisada. Né? Direito administrativo é um ramo do direito que vocês vão precisar em todo momento da vida jurídica dos senhores. Quiçá, sou até mais ousado, na vida cotidiana de todo cidadão. Né? Então, o direito administrativo ele tem diversos tipos de relações, né, com o Estado, com o consumo, com tudo que a gente faz, está direcionado ao direito administrativo. Né? Tudo que a gente faz dentro de uma sociedade precisa, né, da aquiescência desse conteúdo do direito administrativo. Então, dê uma estudada, dê uma pesquisada, olhe na doutrina, né? Vamos debater. Eu estou aqui para a gente, né, tirar dúvida através do Zap, através da própria videoconferência, se assim for necessário, né? Através dos e-mails. Mas o que a gente precisa é que os senhores questionem, que os senhores pesquisem, que realmente vão à busca do conhecimento. Bacana? Então, finalizo essa aula hoje por aqui. Próxima aula, vamos dar prosseguimento a essa classificação dos atos administrativos, começando pelos atos perfeitos. Né? Quando um ato ele é considerado um ato perfeito dentro do mundo jurídico. Bacana? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós e que, caso precise, estou à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer facilitação de aprendizagem do conteúdo. Né? Lembrando que temos um trabalho, né, para a composição da nota da segunda unidade, que se faz necessário os senhores responder, encaminhar para a gente. O prazo está encerrando e a gente precisa fazer o lançamento dessas notas para que possamos, né, fechar
com chave de ouro essa segunda unidade e partir para a terceira e última unidade, ou terceiro e último bimestre desse semestre letivo que está sendo tão conturbado em virtude dessa pandemia, né? Lembrando, pessoal, está sendo difícil não só para os senhores, está sendo difícil para todos nós, para a equipe administrativa da faculdade, né, que está aí se virando nos 30 para fazer o melhor, né, os professores que estão aí passando dia e noite, planejando a melhor maneira de levar o conteúdo. Muitas vezes a gente prepara a aula, passa 1 hora, 2 horas ali em cima do conteúdo, quando vai ver a internet dá um problema, cai toda a aula, tem que refazer tudo novamente. Então, é muito complicado, mas a gente está fazendo com bom grado, com bom gosto, tentando fazer o melhor para atingir, né, resultados bastante positivos na questão do aprendizado, né, do ensino-aprendizado levado para os senhores. Bacana? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.